Olá, eu sou Cleber Corrêa, do canal No Original. Nós estamos aqui hoje fazendo uma visita na loja da Chocolates Copenhague, do aeroporto aqui de Vitória. E eu estou ao lado do meu amigo, pastor Daniel Firmino, um dos patrocinadores da loja Copenhague, no canal No Original. Daniel, a minha pergunta é, qual a sua opinião com relação ao conteúdo que o canal oferece? Qual a importância que o senhor vê no canal No Original, trazendo o hebraico para as pessoas? Kleber, eu vou falar com propriedade. É uma bênção para nós. O programa No Original traz para nós um conhecimento além daquilo que é a expectativa de qualquer um, nos faz ter profundidade e nos ajuda no complemento, no entendimento maior da palavra de Deus, que é a Bíblia, né? E isso para nós faz toda a diferença e nós nos alegramos, porque esse programa tem vindo para nos mostrar algo muito maior daquilo que às vezes a gente vê pequeno. E o entendimento histórico, profético, faz com que abra a nossa mente e venhamos ter um entendimento ainda maior daquilo que são os projetos e a bênção que é do Senhor na nossa vida. Maravilha. Eu lembro a você que aqui na loja da Copenhague, no aeroporto de Vitória, essa loja é muito bem preparada, equipada, funcionários preparados para atender você. E o mais, tem um diferencial, o alimento kosher. Não é isso, pastor? Kosher. Ele é um alimento certificado para o grupo judeu. Então, há aqueles que são da parte do judaísmo, que tem até restrição para a questão de dedicação de alimentos. Nós temos a certificação. Então, todos os nossos chocolates, eles têm a certificação. Então, o grupo judeu também é muito bem-vindo aqui, além, né, claro, de toda a população. E são produtos preparados de forma bem criteriosa. De acordo com os preceitos judaicos. Sim, de acordo com os preceitos judaicos. E eu quero convidar você, então, para vir aqui na loja da Chocolates Copenhague, aqui no aeroporto de Vitória. Você será muito bem-vindo. Olá, Shalom, tudo bem? Um prazer, uma alegria novamente estar aqui no canal No Original, eu e o Rabino Moshe Ben Shalom. E você aí de casa, você que acompanha a nossa programação pelo seu tablet, ou no seu celular, no seu smartphone, na sua TV, ou seja lá onde for. Mas que bom que você está conosco aqui, nos acompanhando. Então, é uma alegria para nós saber que você está gostando do conteúdo. Isso é muito importante para nós ter esse feedback, saber que você está gostando. Se você tem alguma sugestão também para fazer, aproveite e coloque aqui nos comentários. É muito importante para nós, tá bom? No episódio de hoje, nós vamos falar sobre deixa eu pegar o óculos aqui, a idade vai chegando, eu preciso de ajuda aqui. Nós vamos falar um pouquinho sobre o óbolo da viúva, essa passagem que está no Evangelho de Marcos. Eu já vou pegar minha Bíblia aqui, tá bom? Essa Bíblia que eu vou sortear para você. Evangelho de Marcos, capítulo 12, verso 41, que diz assim: Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, quem falou isso? O Senhor Jesus. Ele chamando os discípulos, disse, em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os outros depositaram na arca do tesouro, porque todos ali depositaram do que lhes sobrava, sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Nós temos muitas informações aqui. Ainda bem que temos o Rabino aqui conosco, para desvendar esse segredo aqui, Rabino. Antes de qualquer outra coisa, muito obrigado por estar aqui novamente conosco. Shalom, Kleber. Muito obrigado também, Todarabá. Gratidão pela oportunidade de estar falando e ensinando um pouquinho mais da cultura judaica, misturando numismática com texto, com história e como essas coisas se entrelaçam. É verdade. Né? É verdade. E a gente, às vezes, precisa de ler o texto e ter o fundo, o panorama histórico por trás, para entendermos com profundidade as passagens, não é isso? O texto diz que o Senhor Jesus estava ali assentado defronte da arca do tesouro e observava. Isso é muito importante. Exato. Ele observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E ele via muitas pessoas abastadas, ricas, e colocavam muito dinheiro ali. Porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas. Que moedas eram essas? Então, essas moedas são chamadas de óbolo da viúva. Eram moedas que eram cunhadas na própria Judéia.
eram cunhadas na própria Judéia, porque dos reis rasmoneus, os reis da descendência de Judas Macabeus. Então, Israel ali, por um determinado momento, pôde cunhar suas próprias moedas. Uma das curiosidades, quando as pessoas têm contato com essas moedas, geralmente quase todas as pessoas falam, mas tão pequeninas. E a parábola, isso não é a parábola, a passagem diz 2 pequeninas moedas. E é interessante que o relato bíblico se confirma na prática quando a gente pega aqui a moeda do óbolo da viúva e a gente certifica que era uma pequenina moeda. Esta moeda, ela é do rei Alexandre Janeu, ou Alexandre Ianai, em hebraico. Alexandre Janeu. Nessa moeda nós temos uma âncora e do outro lado nós temos o nome Alexandre Janeu, ou Yehohanan Hameler, o rei João. Então, esta moeda que ela colocou é que eu te passo para você confirmar que é realmente uma pequenina moeda. O texto no original hebraico, ele diz que é uma moeda de pouco peso. Exato. Olha como que além dela ser pequenina, é fina. É fina. Olha só, você que está acompanhando aqui, ela tão pequenininha, tão frágil. Eu vou colocar na minha mão. São moedas originais, tá? Que estão sendo apresentadas aqui. Essa moeda, ela mais ou menos, quantos anos de existência? Mais ou menos. Esta moeda, ela é datada de 95 a.C. E nos dias dele, ou seja, é uma moeda que, quem sabe não foi essa moeda? Quem sabe? Não podemos afirmar, mas era esta moeda que corria nos dias dele. Então, de Alexandre Janeu. E esta moeda, para você ter uma noção, Kleber, era necessário quatro moedas dessas para se fazer um pão. Meu Deus. As 2 moedas que ela depositou é o equivalente a meio pão. Meio pão. Lechem, meio pão. Ela deu meio pão no tesouro do templo, no gasofilácio do templo. Era tudo que ela tinha? Tudo que ela tinha. E Yeshua observando aquilo ao longe. E nada escapa aos olhos do mestre. Verdade. Eu costumo falar que nós precisamos de chamar a atenção do Messias. Zaqueu fez isto. Quando Zaqueu sobe numa árvore espinhenta, ele fez algo que as demais pessoas não fizeram. E o Messias chega para ele e chama Zachai, ou Zacai, quer dizer puro, né? Então, ele chamou a atenção do mestre. No meio da multidão, nós precisamos, de alguma forma, chamar a atenção do mestre. E, às vezes, chamamos com a nossa ingenuidade. Aquela mulher, ela viveu, envelheceu, não sei, talvez ela já era uma anciã, o texto não diz, mas 2000 anos depois nós estamos falando dela aqui. Talvez ela nunca soube que ela foi mencionada pelos apóstolos e que essa história foi escrita, mas ela chamou a atenção do mestre. E ele usou para nos instruir, porque muitas vezes nós medimos pela quantidade, só que a quantidade é relativa, é subjetivo. O muito, para quem tem muito, talvez não seja o todo, o tudo. Agora, eles deram do que estava sobrando, eles não fizeram errado, eles também alcançaram o galardão deles. Se eles pegaram e ofertaram ali, eles receberam a porção, eles cumpriram uma mitzvah, eles ofertaram sim para o templo. Mas Yeshua não queria criticar os demais, ele queria destacar que para o Senhor, a forma do Senhor medir e contemplar o teu coração é diferente dos homens. Então, ela, com o pouco que ela tinha o suficiente para fazer meio pão. E ela ofertou ali. Ela não achava
que alguém estava prestando atenção, mas Yeshua estava ao longe, observando os que colocavam muitos, os que colocavam poucos, e ele se alegrando daquilo tudo, porque eles estavam cumprindo o mandamento. Mas dentre essas pessoas, essa mulher se destacou. E ela deu essa moeda de Alexandre Janeu. E Alexandre Janeu, ele era, para você ter uma noção, filho, vou mostrar a moeda do pai dele, de João Hircano Macabeu. Essa moeda é datada de 134 a.C., enquanto essa de 95, ou seja, do filho dele. E essas moedas só existem porque Judas Macabeus venceu através do poder da Batalha dos Macabeus. São descendentes deles, são Sim, os reis sim. Rasmoneus, da descendente Macabeia. Então aqui nós temos o pai, nós temos Alexandre Janeu e nós temos Aristóbulo I. Isso é um prutá da Judéia, né? Essa é de 104, 103, depois do Mashiach. No então, verso aqui dela, isso aqui é o quê? É uma árvore, é uma ânfora, é o quê? Sim, sim. Esta de Alexandre Janeu, você vê claramente uma âncora. Isso. Porque era sinal do poderio do exército de Israel. Perfeito, uma âncora, é verdade. É uma âncora. Verdade. Era o sinal naval de Israel, do poder de Israel. O que você está vendo aqui, que você me perguntou, de essa moeda do rei Judas, Yehudá, se você olhar de novo, e nós vamos colocar na edição, são 2 shofarim, 2 chifres de carneiro e o símbolo da unidade de Israel, que era uma romã. A romã tem muitos caroços, então simboliza a nação de Israel. Então, olhe novamente que você perceberá 2 chifres de antílopes cruzados. E nesta época foi quando Israel tinha a permissão de Roma para cunhar as próprias moedas e um detalhe, e tinha a permissão de poder ter o privilégio de não colocar nenhuma imagem de nenhum imperador. E esse também representa aqui o shofar, né? Sim, são 2 shofarim. 2 shofar, Shofarim é o plural de shofar, isso. né? Um shofar para cada lado e a romã, que é a unidade do povo de Israel. E aqui uma âncora, que tem a ver com o poder naval israelita. E do outro lado aqui nós temos 5 linhas em paleo hebraico, que está escrito Yehohanan Hameler, né? Como essa aqui de Bar Kobas. Está aqui o ano, a data, né? Aqui o ano 1 depois da revolta. A revolta judaica durou vários anos, né? E 70 depois de Cristo foi destruída Jerusalém. O templo ali também. Exatamente. Então, nós temos aqui 3 moedas, uma do pai, do filho e outra do irmão. Infelizmente, um irmão suplantou o reino do outro, sempre tem essas coisas. Mas a mensagem central dessa passagem, desse ensinamento de Yeshua, muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho muito para dar, isso não vai fazer diferença, não vai mudar a vida de ninguém, mas o Eterno, ele vê de uma forma diferente, como foi dito com Davi, que o Eterno não olha o exterior, ele olha o interior. De repente você está falando assim, eu não tenho nada, eu não tenho sequer 2 óbulos para ofertar, mas você tem seus joelhos para dobrar, para orar. Você pode ofertar o seu tempo de vida, que é a tua oração. Você pode se derramar. Talvez suas lágrimas sinceras são valiosas tanto quanto essas moedas, né? Então, a mensagem central é esta, é trazer para nós que muitas vezes o pouco de um é muito para outro, o muito de um é pouco para outro. E aí o Eterno saberá distinguir cada coisa. Agora, nesse texto também, nós observamos que o Senhor estava ali observando, ele observa tudo, né? Nada passa despercebido ao olhar
do Senhor Jesus. Nada passa. Hoje, em 2025, ele continua observando. Sim, e tal qual essa pobre viúva, aí a gente sabe, né, Kleber, que as viúvas, elas perdiam totalmente o sustento dos maridos, então, assim, elas viviam, eram uma das que poderiam, a viúva, órfãos, e os andarilhos podiam comer dos dízimos. Então, Israel tinha uma política de nutrir essas pessoas. Uma parte dos dízimos dado ao levita era destinado a esse tipo de pessoa. E ela provavelmente tinha recebido dos levitas e foi lá e devolveu. Que Olha, coisa linda, né? E chamou a atenção do Rei dos Reis, eu gostei, do Senhor dos Senhores. Eu gostei da colocação que o senhor fez sobre atrair ou chamar a atenção de Deus, né? Atrair a atenção de Jesus ali, no caso, nessa passagem. Ela conseguiu atrair a atenção. Zaqueu também conseguiu atrair a atenção. Eu lembrei da mulher Sirofenício. A mulher do fluxo de sangue. Também. Saiu o poder de mim. Sim. Alguma coisa aconteceu. Ela chamou a atenção dele. Chamou a atenção. Ao toque dela, ele percebeu que saiu virtudes ao poder dele. Não foi um toque comum, ele falou. Foi um toque intencional. E de mim, eu percebi, ele nem deliberou. Saiu o poder de mim, emanou virtude de mim. Essa mulher chamou atenção e ela foi descoberta, mesmo ela tentando se ocultar, como falamos no outro episódio. E Zaqueu, ele fez algo atípico. Sim. Ele sobe numa árvore espinhenta. Zaqueu, eu quero poder um dia falar só sobre Zaqueu. Porque as pessoas pensam que Zaqueu era um ladrão, ele não era. Tanto ao contrário. Quando o Senhor entra na casa dele, ele já vai falando, olha, se eu tenho defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Sim. Não ele falou se. Se. Ele não falou que defraudava. Ele falou que, Senhor, de tudo que eu tenho arrecadado, eu distribuo, eu divido tudo com os pobres. A metade do que ele tinha, ele dava aos pobres. Ele não falou que daria a partir daquele dia. Ele falou que já fazia. Exatamente. E o nome dele quer dizer puro. E ele já praticava a máxima do Senhor, tem 2 capas, dê uma quem não tem. E tudo que ele obtinha, ele dava a metade aos pobres. E se caso, é hipotético, ele defraudar alguém, ele iria... restituir. E não era ele era chefe dos publicanos. Quando ele ficava sabendo que alguém tinha defraudado alguém, ele ia até a pessoa e dava 4 vezes a mais. E a Torá fala, por um boi dará 5 vezes, pela ovelha dará 4 vezes. Então ele cumpria já a Torá. Faltava a ele Yeshua, o Messias, o Redentor. Por isso que quando Yeshua entra, olha, Yeshua entrou, importa que eu esteja na tua casa e tal, mas quando ele falou que ele cumpria a Torá, quando ele falou que ele restituía e cumpria a Torá 4 vezes mais, para ele não ser injusto com ninguém, Yeshua, vendo que ele cumpria a Torá, falou assim, hoje a salvação entrou na tua casa. Então, e o nome dele, Yeshua, quer dizer salvação. Baruch Hashem. Então, é maravilhoso. É lindo, né? É lindo. E isso me fez lembrar também da mulher Sirofenícia, quando ela veio gritando atrás do Senhor e atraiu a atenção dele. Muito bom, não é? Muito bom. Chamou a atenção dele. E então a mensagem de hoje é essa, chame a atenção. Isso pode ser na multidão ou dentro do teu quarto, com as portas fechadas. Ele não rejeita a oração de um sincero. Tem um hino que fala que o Senhor não rejeita orações. Ele rejeita sim. Está escrito em Isaías que ele rejeita a oração do hipócrita, que ele rejeita o jejum dos ímpios, dos que não desatam os nós, que não livram os cativos, mas a oração do contrito de coração, aí entra o publicano. Lembra do fariseu, do Parush? Do que foi se exaltar na presença. Ainda bem que eu não sou como esse publicano, porque os publicanos eram cobradores de impostos e tidos como traidores de Israel. Então, olha, é muito fácil olhar para um publicano, esse aqui nos rouba. E a maioria dos publicanos eram ladrões mesmo. Colocavam um fardo pesado, roubava para Roma e para si. Só que o fariseu falar,
Ainda bem que eu não sou como ele, que eu dizimo de tudo, da cominha, da hortelã. Obrigado porque eu não sou pecador. Só que o publicano, ele sabia que estava em falha. E ele temia sequer olhar aos céus. Ele falou, não sou digno. E Yeshua fez uma pergunta aos mestres da lei. Quem vocês acham que saiu justificado? E eles tiveram que afirmar. Foi o publicano. Porque ele chegou com contrição, com arrependimento. Então, esse publicano, na história, na parábola, também chamou a atenção do mestre. Há muitas formas de você chamar a atenção do Senhor, né? Quando você coloca o teu coração, que a gente chama em hebraico a kavaná, a sinceridade do coração, você chama a atenção do Senhor. E muitas vezes nós precisamos de subir numa árvore espinhenta, né? De dar até mesmo, muitas vezes, aquilo que poderá nos faltar, porque não vai faltar, porque o Senhor não fica devendo nada a ninguém. Jairo também chamou a atenção de Jesus, né? A filha estava doente, ele procurou o Senhor, ele não se importou quem estava ao redor, ele se prostrou. Da posição dele. Não. Ou seja, a gente precisa descer do pedestal. Não é verdade? Perante o Senhor, a gente precisa... Aí não tem cargo, não tem posição, não é pastor do pastor, é o rabino do rabino. Quanto mais... Yeshua falou, eu sendo mestre e Senhor, vos dei o exemplo quando ele lavou os pés. Então, que vocês façam assim uns com os outros. Então, ele sendo o Senhor e mestre, nos mostrou com a humildade, porque, na verdade... A gente fala, né? Ele foi elevado ao cargo de presbítero, elevado ao cargo de pastor. A gente entende que na hierarquia espiritual é uma elevação, mas Yeshua nos ensinou que é ao contrário. Você desce ao cargo de pastor, porque o maior é o que serve. É verdade. E nós vamos conversando e nós vamos lembrando de passagens, né? Eu lembrei aqui agora de Bartimeu. Bartimeu também chamou a atenção do mestre. Exato. É? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mandaram ele parar, mandaram ele se calar. E ele se calou? Então, assim, veja que não é um versículo isolado que eu estou trazendo aqui. Eu trouxe uns 2 ou 3, você lembrou mais de uns 2 ou 3 aí. A gente precisa chamar a atenção do Senhor, sair da caixinha. Não é? Yeshua ben Davi. Ele sabia que a salvação, vamos traduzir, salvação, filho de Davi. Tenha Rachem, misericórdia de mim. Que coisa linda, né? E ele não podia deixar aquela oportunidade passar. De jeito nenhum. Porque era a última oportunidade dele. A única. Exatamente. Era a única. E ele recebeu ali a cura. Você veja várias passagens assim. A Ana, por exemplo, ela chamou a atenção do sumo sacerdote por estar ali naquele horário que não era comum, chorando, balbuciando, e ele achou que ela estava bêbada. Mas ela estava clamando pelo filho, né? Clamando. E ganhou o filho. Ela atraiu a atenção de Deus. Exatamente. E Deus se lembrou de Ana. Exatamente. O Senhor do sobrenatural, mas ele olha nossas ações, nossas atitudes e por fé. A fé move montanhas, não é isso? Emuná. Tá aí, chegamos ao final de mais um episódio. Falamos hoje sobre a viúva, né? Que depositava moedas ali na Arca do Tesouro, debaixo, sob o olhar do Senhor. Isso fez toda a diferença. Ela atraiu a atenção. O tema de hoje foi atrair a atenção de Deus. O Rabino falou de Zaqueu, falamos de Bartimeu, falamos de tantos personagens que atraíram em algum momento da vida a atenção de Yeshua, do Senhor Jesus. E você, tem atraído a atenção do Senhor também para a sua vida? Pense nisso, é uma boa reflexão nesse dia, né? Não é isso? Amém, Baruch. Obrigado mais uma vez, você está acompanhando o nosso episódio. Não deixe de dar o seu joinha ali, tá bom? E indicar o nosso canal para as pessoas que gostam desse conteúdo judaico, bíblico, das coisas de Deus, das coisas de Israel. Boa semana, shalom.